Davi Menezes. Muito boa noite a todos. Gostaria de ter uma confirmação de quem está me vendo e ouvindo bem. Está tudo ok? É um prazer estar novamente aqui com vocês, usando essa tecnologia maravilhosa para alcançar todos os estados do Brasil e outros países do mundo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Momento Saudável. Preparamos uma aula especial para hoje à noite. O tema será sarcopenia, um dos maiores desafios à longevidade ativa e saudável. Eu vou carregar aqui minha tela para que vocês possam ter uma melhor visão do conteúdo que nós preparamos para esta aula. Então, todo mundo aí que tiver a oportunidade de pegar material para anotações, é a hora para que vocês possam registrar suas dúvidas, suas perguntas e depois contactar o consultor que é responsável pela sua presença nesta nossa apresentação. Como Juliana me introduziu, sou Davi Menezes, daqui de Fortaleza, estou falando da nossa residência, e é um grande prazer e um privilégio estar com vocês esta noite. Vamos dar o nosso melhor para que vocês possam sair daqui não só mais informados, mas também mais inspirados para entrar em ação com o conteúdo exclusivo, atualizado que nós vamos compartilhar. A Herbalife Nutrition sempre solicita que nós façamos essa comunicação antes de iniciar a contribuição desse tipo de conteúdo. Este conteúdo de treinamento é de responsabilidade exclusiva de um consultor independente. As opiniões e conceitos que serão compartilhados são baseados nos meus estudos e experiências pessoais, bem como na literatura oficial da empresa, e todas as informações que vão ser apresentadas doravante terão sua fonte citada para confirmação e pesquisa, caso seja necessário. Então, como hoje à noite nós vamos falar sobre sarcopenia e o contexto da longevidade ativa e saudável, eu gostaria de começar trazendo para vocês algumas provocações filosóficas. Recentemente, a revista Nature publicou uma matéria muito curiosa que alguns cientistas norte-americanos conseguiram reviver bactérias de mais de 100 milhões de anos que estavam enterradas no fundo do mar. Veja que coisa interessante. O contexto da pesquisa foi sobre pistas para a duração da vida na Terra. Mas o que eu trouxe para esta aula é uma reflexão muito curiosa. A pergunta que se faz é: por que as bactérias não envelhecem? Eles conseguiram recuperar verdadeiras múmias de bactérias que estavam em estado de repouso, e quando colocaram no laboratório em condições de nutrição, temperatura, pressão ideais, as bactérias começaram novamente a apresentar sinais vitais e voltar a se reproduzir. Então, é uma grande questão da biologia isso, que nos leva ao entendimento do processo de envelhecimento e as teorias que estão por trás do envelhecimento. Então, por que as bactérias não envelhecem? As bactérias não envelhecem porque elas não têm células reprodutoras. Elas são unicelulares e, na hora que elas se dividem, na realidade, ocorre a reprodução. Então, nunca se acaba, porque cada vez que elas vão se dividir, elas duplicam o seu material genético para distribuir nas células filhas a cópia do DNA da célula-mãe. Então, isso se perpetua. Se tiver condições ambientais para que isso ocorra eternamente, elas seguem se reproduzindo e desenvolvendo seus projetos de vida. Agora, a pergunta que nos traz é: por que nós envelhecemos? Seres humanos e os outros demais organismos que usam reprodução sexuada. Então, existem alguns biólogos que fazem reflexões sobre isso, e um deles é o Richard Dawkins, um biólogo inglês, que é autor desse livro muito conhecido, Gene Egoísta. E na teoria dele, ele diz que o organismo é apenas uma máquina de sobrevivência do gene, cujo objetivo é a autorreplicação, sendo a espécie na qual existe o sistema mais adequado para essa perpetuação. Como assim, Davi? Como é que a gente traduz isso em termos práticos? Aqui nós temos uma foto clássica, talvez seja um dos beijos mais famosos da história da humanidade, pelo menos no mundo ocidental. Essa foto foi obtida por um fotógrafo no Times Square, em Nova York, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Temos aqui um marinheiro e uma enfermeira. Independente do contexto sociopolítico, econômico, o que nós estamos analisando aqui é do ponto de vista biológico. Então, de acordo com a teoria do gene egoísta, o que está acontecendo aqui é nada mais, nada menos do que o DNA
de um organismo do sexo masculino querendo cruzar com o DNA do organismo do sexo feminino para perpetuar o DNA na espécie, através da reprodução. Então, aí está a teoria do envelhecimento. Como assim? Esses biólogos eles dizem que existem células no animal que usa reprodução sexuada dividida em duas grandes classes. A primeira classe, preste atenção, a elite é formada pelas células reprodutoras, aquelas que têm a gloriosa tarefa de passar os genes adiante. E aí nós estamos falando das gônadas, que produzem os óvulos e os espermatozoides. E a classe econômica, bem mais numerosa, dedicada a manter o corpo funcionando enquanto procuramos parceiros para as nossas células sexuais. Veja como é interessante essa teoria. Quando você consegue se reproduzir, você atingiu o objetivo principal do DNA, que é criar uma cópia de si mesmo e transmitir para a espécie. Portanto, ele está garantindo a sua própria perpetuação. O organismo ou os organismos que conseguiram chegar neste nível não têm mais utilidade do ponto de vista evolutivo. Então, existem alguns biólogos que dizem que a evolução preparou o nosso corpo para que ele funcione bem só por um tempo que seja suficiente para você procriar, para garantir que os genes sobrevivam. Depois disso, do ponto de vista evolutivo, não interessa mais o que acontece com ele. E aí está uma das principais explicações dessa teoria sobre o envelhecimento. Você começa a envelhecer logo depois da idade da reprodução, da sua capacidade de trocar genes e perpetuar o DNA na espécie. Entretanto, a gente tem observado que, a despeito dessas teorias, o ser humano está conseguindo viver mais quando comparado com outras épocas da história. Segundo a Organização Mundial da Saúde, revela que existem atualmente no mundo perto de 800 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, a população humana está envelhecendo, tem vários fatores por trás disso, fatores higiênicos, sanitários, evolução da ciência, da medicina, mas também tem fatores de estilo de vida que nós vamos comentar esta noite. As projeções da OMS indicam que este contingente populacional com mais de 60 anos deverá atingir 2 bilhões de seres humanos em 2050, e que representará 25% do total de habitantes do planeta. A gente consulta o IBGE e conclui que essas estatísticas também se aplicam ao nosso país. Então, temos aqui 3 gráficos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, a expectativa de vida aumentou, estávamos falando de 41 anos na década de 40, 48 anos mais ou menos na década em que eu nasci, década de 60, e agora, desde 2014, nós ultrapassamos 76 anos em termos de expectativa de vida. A taxa de fecundidade diminuiu, eram 6,16 filhos por mulher na década de 40, e desde 2014 não conseguimos nem mais produzir 2 inteiros, 1,57 filhos por mulher. E o último gráfico fala que os maiores de 60 anos, que eram 19,6 milhões, ou 10% da população nacional do Brasil, em 2010, a estimativa é que seja de 66,5 milhões, ou quase 30% da população nacional em 2050. Quando é que 2050 vai demorar muito para chegar, são 30 anos. Então, temos aqui uma pesquisa que estima que para o ano de 2025, o Brasil torne-se o 6º país com maior percentual populacional de idosos do mundo. Idosos significa com mais de 60 anos. Então, o nosso país está envelhecendo. Agora, a pergunta que eu queria deixar nesse momento, para a gente começar a desenvolver o conteúdo propriamente dito, é, quando a gente é mais jovem, perguntam para a gente o que é que você quer ser quando crescer. Só que quando você cresce e se estabelece, poucas pessoas fazem essa pergunta. Ou a si mesmo ou aos outros. Quem você quer ser quando envelhecer? E como é que você está se preparando para isso agora, não no futuro? Então, a notícia boa é que a ciência moderna confirma que nós temos poder, sim, de controlar a nossa saúde. Em primeiro lugar, temos que ter informação correta e atualizada. E é esse o propósito dessas nossas aulas. Segundo, devemos ter motivação, atitude para colocar essa informação em prática, para que a gente possa desenvolver experiência, construir hábitos e mudar comportamentos, que é assim que a gente transforma e produz novos resultados. Então, o que afirma a ciência moderna? Que no máximo 30% da nossa saúde está determinado pela genética. Portanto, temos 70% de
oportunidade de controlar, adotando um estilo de vida mais ativo e mais saudável. E através da ciência da epigenética, que afirma que nós, através desse estilo de vida ativo e saudável, podemos, inclusive, modelar a expressão dos genes, nós temos o poder, inclusive, de entrar nesses 30% e aumentar o nosso poder sobre o controle da nossa saúde. E eles fazem um resumo panorâmico de quais são as principais estratégias que você deve lançar mão para ter um envelhecimento mais saudável com autonomia e independência, que é um dos maiores desafios da terceira idade. Então, em primeiro lugar, uma alimentação saudável e balanceada. Em segundo lugar, exercícios físicos regulares. Terceiro, suplementação e antioxidantes. Manter uma composição corporal equilibrada, uma boa forma, não só o peso. Ter conexões sociais, fazer exercícios mentais para manter o cérebro funcionando e manter a massa muscular. E é exatamente aqui que nós vamos nos concentrar na aula de hoje. O equilíbrio que você vai desfrutar no futuro tem a ver com este aspecto, equilibrar a saúde física com a saúde mental. E a ciência do envelhecimento saudável destaca 3 órgãos principais para você conseguir esse equilíbrio: o cérebro, o coração e os músculos. O tempo que nós dedicaremos a esta aula de hoje, nós vamos nos concentrar nos músculos, porque o tema de hoje central é sarcopenia. E eu queria falar bastante sobre músculos hoje e queria mostrar uma visão mais ampla do que nós normalmente conhecemos. Normalmente nós sabemos que o músculo compõe a nossa estrutura do nosso corpo, garante, juntamente com os ossos e as articulações, os nossos movimentos. Os músculos também são um dos tecidos mais importantes do nosso metabolismo, ou seja, o tecido que mais consome energia dentro do nosso organismo, principalmente no metabolismo basal, quando você aumenta a quantidade de músculo que você tem, mesmo em repouso você consegue queimar mais calorias, mas também tem uma dimensão que é relativamente recente, que cresceu muito nos últimos 10 anos, as pesquisas científicas, é o músculo como glândula endócrina. Então, nós vamos abordar todos esses aspectos durante a aula de hoje. A Unifesp, recentemente, fez, dentro do seu Centro de Estudos Clínicos em Sarcopenia, uma pesquisa e, entrevistando as pessoas que participaram da pesquisa, chegaram à conclusão de que somente 7% das pessoas tinham noção do que se trata sarcopenia. Quase a totalidade já tinha ouvido falar em osteoporose. Então, os especialistas dizem o seguinte: é uma palavra que precisa ser aprendida, assim como hoje quase todo mundo sabe o que é osteoporose. Ossos e músculos são igualmente importantes. A questão é que, como as fraturas e as dores articulares são mais evidentes, a perda de massa muscular acaba sendo menosprezada. Entretanto, nós sabemos que a sarcopenia está conectada intimamente com a osteoporose e muitas vezes precede a osteoporose. O termo foi apresentado pela primeira vez no American Journal of Clinical Nutrition por Irving Rosenberg, um pesquisador norte-americano, em 1989, num ensaio que ele publicou nesse jornal científico, e o termo foi exatamente para ilustrar o quê? O enfraquecimento que impediu os mais velhos de subir escadas, andar até a padaria, levantar a cadeira sem ajuda, sem auxílio, essas dificuldades que são típicas da terceira idade, que para o qual não tinha um termo técnico para os cientistas e os médicos se referirem. Então, eles foram buscar na origem grega, então a palavra sarcopenia significa carne e perda. É uma síndrome geriátrica, ou seja, típica do envelhecimento, caracterizada pela perda progressiva e generalizada tanto da massa quanto da força muscular, e também afetando a performance física, que leva ao comprometimento da qualidade de vida e à perda de independência à medida que nós envelhecemos. Recentemente eu li um artigo, também publicado na Nature, que o título é esse: Lutando contra a inevitabilidade do envelhecimento. A perda de músculo e a força que acompanha o envelhecimento, melhor, a perda de músculo e força que acompanha o envelhecimento pode ser debilitante, mas será que o processo é inevitável? Realmente é uma doença que pode ser tratada? Temos aqui uma imagem que temos uma pessoa com dificuldade de abrir um frasco com picles. Acontece muito isso nas residências. Poucas condições são mais importantes para a erosão da independência dos idosos do que a sarcopenia. Você começa a perceber que está perdendo músculo
quando você começa a perder a capacidade de executar tarefas que outrora você executava sem nenhum problema. E essa perda progressiva de massa e força muscular pode impedir atividades simples do cotidiano, e essas falhas diárias podem levar a quedas associadas à fraqueza muscular, e isso está entre as principais causas de internação em asilos e internação de idosos. Existe um médico especialista em geriatria da Universidade em Madrid, na Espanha, que ele diz o seguinte: nós médicos sabemos muito sobre insuficiência renal, insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória, quando estudamos o envelhecimento, mas nunca tínhamos pensado em insuficiência muscular. Foi apenas em 2016, quando a sarcopenia foi oficialmente reconhecida pela Classificação Internacional de Doenças da OMS, que os médicos puderam diagnosticar formalmente as pessoas com esse tipo de patologia. Então, a ideia hoje é colocar o envelhecimento numa nova perspectiva. Ao invés de garantir simplesmente a redução da mortalidade, sem qualidade de vida, a função é mais importante. Em outras palavras, manter a capacidade de viver de forma independente pode superar a necessidade de prolongar a vida dos muito idosos. Então, uma nova definição de saúde significaria que você pode continuar cuidando de si mesmo. Aqui temos um gráfico mostrando o que acontece com o processo da sarcopenia. Do nascimento, ou seja, da formação do embrião dentro do útero, até os 25 anos de idade, nós temos a construção da estrutura muscular ao seu máximo. A partir daí, quando cruza a barreira dos 30 anos, nós começamos a perder naturalmente uma porcentagem de 1 a 2% da nossa musculatura total do corpo, e isso, quando passa de determinadas idades, 40, 50, acelera. Esse processo pode ser exacerbado com sedentarismo, com má nutrição e através de algumas doenças como diabetes e como câncer. Mas também pode ser retardado. Quando nós nos tornamos fisicamente ativos, usamos recursos naturais, principalmente através de uma boa nutrição. Então, aqui está os termos. Estudos mostram que a partir de 30 anos as pessoas perdem cerca de 1% da massa muscular cada ano e, com ela, a força e a resistência. Essa perda, se não for controlada, pode agravar problemas de saúde crônicos e afetar a capacidade de realizar atividades cotidianas, como nós já comentamos, como caminhar, subir escadas e levantar pesos. Tem um outro detalhe importante aqui que tem que ser considerado. A pessoa que perde músculo, normalmente isso não aparece na balança. Por quê? Porque à medida que ela vai perdendo a massa magra, vai acontecendo infiltração de tecido adiposo, naquele local onde tinha antes músculo. Então, não há muita alteração na balança, mas há alteração na composição corporal. E essa diminuição de tecido muscular e aumento de tecido gorduroso leva a desequilíbrios metabólicos e que podem gerar problemas de saúde. Aqui eu queria abrir um particular com vocês, para que vocês possam conhecer esse termo. Chama-se obesidade sarcopênica. De acordo com o Consenso Europeu de Sarcopenia, preste atenção nisso aqui, é a perda de massa magra, mas com a massa de gordura preservada ou mesmo aumentada. Tradução, é o excesso de gordura que é prejudicial à saúde, mesmo que você não esteja acima do peso. Então, existem muitas pessoas que, por estar focando sempre na balança, e não se preocupam com a composição corporal, muitas vezes lançam mão de expedientes, de algumas dietas, para acelerar o processo e terminam catabolizando a sua massa muscular, perdendo peso, mas comprometendo o seu metabolismo e se tornando sarcopênico, ou seja, uma pessoa que está de acordo com o índice de massa corpórea, tudo ok, mas a composição corporal está desequilibrada. Ela tem menos massa magra do que o que deveria e mais massa gorda do que o que necessita. As possíveis causas da sarcopenia, de acordo com a pesquisa moderna, é o sedentarismo, os maus hábitos alimentares, principalmente a insuficiência de ingestão proteico-calórica e de alguns nutrientes essenciais, que nós vamos abordar hoje, o tabagismo, o alcoolismo, o abuso de alguns medicamentos e a péssima qualidade de sono. Todos esses aspectos aqui nós vamos desenvolver durante a nossa apresentação. Qual é o grande desafio da sarcopenia? É que ela pode comprometer a mobilidade e, com a mobilidade, a qualidade de vida e a liberdade e a independência da pessoa no momento em que ela mais precisa. Queria chamar a atenção de todos vocês para este músculo,
que é a panturrilha. De acordo com a OMS, a circunferência da panturrilha é aquela que fornece a medida mais sensível da massa muscular nos idosos. E esta medida indica alterações na massa magra que ocorrem com a idade e com o decréscimo na atividade física. Essas panturrilhas são consideradas o nosso segundo coração. Por quê? Porque nossas pernas têm grandes vasos de grosso calibre e não tem um coração lá embaixo bombeando para trazer de volta. Então, quando você movimenta as panturrilhas, ou seja, não passe muito tempo sentado, facilita com que o retorno venoso e a circulação ocorra da melhor forma possível e você tenha mais qualidade. E mais foco e mais disposição, por causa de uma circulação que está acontecendo de forma mais equilibrada. Então, você deverá realizar na perna esquerda essa medida com uma fita métrica, na sua parte mais protuberante e com a perna dobrada, formando um ângulo de 90 graus com o joelho, para você avaliar já o seu grau de comprometimento da sua massa muscular. Então, aqui está a proposta da medida da circunferência da panturrilha. Os homens devem estar acima de 35 e as mulheres devem estar acima de 34 centímetros. Esse é um dos parâmetros para avaliar se está começando a acontecer a sarcopenia. E isso aqui é muito importante, como eu falei, né? O papel facilitar o retorno sanguíneo para o coração. Então, o movimento da musculatura da panturrilha comprime as veias da perna, facilitando esse retorno. Daí a importância de manter esse músculo ativo. Mas temos aqui uma outra tecnologia que é utilizada para você também avaliar como é que está a musculatura esquelética, que é a bioimpedanciometria, que nos dá aproximadamente 7 parâmetros para que a gente possa avaliar a composição corporal dos nossos clientes, dos nossos consultores, das pessoas que ingressam no nosso programa de estilo de vida ativo e saudável. E aqui existem parâmetros estabelecidos pelo próprio equipamento e por instituições internacionais que, para a idade, o peso e o sexo, estabelecem qual é a composição de massa magra ideal. Então, a sarcopenia tem uma notícia boa. Ela pode ser prevenida e pode ser até revertida e tratada sem medicamentos. Isso é uma boa notícia, porque o estilo de vida ativo e saudável também tem poder neste contexto. Então, a prevenção está baseada em 3 grandes pilares. Primeiro, exercícios físicos ao longo da vida, uma alimentação balanceada e suplementação alimentar. São esses 3 grandes pilares para fazer o retardo e o tratamento da sarcopenia. Então, existe um artigo que é considerado um dos mais robustos e mais atuais sobre esse tema, e nesse artigo científico eles recomendam que existem alguns nutrientes chaves para o tratamento da sarcopenia. O primeiro grupo de nutrientes são os aminoácidos, que estão contidos nas proteínas completas, aquelas proteínas que têm todos os aminoácidos essenciais. Segundo, vitamina D e cálcio. Terceiro, antioxidantes. E quarto, ácidos graxos ômega 3. Nós vamos agora falar de cada um. Comecemos pela vitamina D. O que é importante a gente revisar sobre a vitamina D? É que a sua fonte principal é a exposição da nossa pele à luz solar, sem filtros e sem roupa, em horários adequados, por períodos de tempos definidos de acordo com a cor da sua pele, e você pode pegar essa orientação com o seu médico. Então, através da exposição da pele à luz solar, o nosso organismo tem capacidade de produzir a vitamina D, tendo como matéria-prima original o colesterol, e iniciando o processo no fígado, envolvendo também a pele e os rins. Termina produzindo um composto ativo, que é considerado muito mais do que uma vitamina, um hormônio, que tem um papel muito importante dentro do nosso corpo, controlando várias funções do nosso organismo. Então, as pesquisas mais recentes estimam que a fonte de vitamina D é dividida basicamente nessa porcentagem. 90% é absorvido pela exposição ao sol, ou seja, produzido biologicamente, e 10% a partir da ingestão de alimentos e suplementos. Então, aqui estamos tomando uma deliciosa água de coco na Praia do Futuro, aqui no litoral de Fortaleza, e expondo a nossa pele, conforme recomenda, para produzir o 1,25 de hidroxicoloicalciferol, um dos hormônios mais poderosos do nosso organismo, como eu falei, regula 10% do nosso genoma e é dependente da exposição à luz solar para ser produzido. O que é que acontece no início da conversa? Por que é importante vitamina D? Porque além de regular todas essas funções, especificamente quando a gente está falando de músculos e ossos, o cálcio e o magnésio têm um papel muito importante. Então, a vitamina D, ela ativa proteínas na mucosa do intestino,
para a absorção do cálcio e do magnésio, e eles entram na corrente sanguínea e vão ser levados até chegar nas nossas células, em particular nos ossos e nos músculos. E a vitamina D, junto com o cálcio e magnésio, portanto, tem um papel fundamental aí na manutenção da saúde e da integridade desses tecidos. Investigações recentes confirmam que as concentrações ideais da vitamina D3, que é a vitamina ativa, dos 8 aos 64 anos de idade, são de 50 nanogramas por mililitro e acima dos 65 anos são de 70 a 100 nanogramas por mililitro. Então, gostaria que vocês, inclusive, anotassem isso para as próximas vezes que vocês forem dosar esse hormônio, vocês terem isso como parâmetro para estabelecer limites de segurança. E principalmente nesse momento em que nós estamos enfrentando esse desafio global, a vitamina D também é muito importante para reforçar a nossa imunidade. Então, agora vamos trazer para vocês algumas investigações que estão sendo apresentadas na literatura científica. Existe um número considerável de estudos demonstrando a contribuição positiva da suplementação de vitamina D para o fortalecimento muscular e o seu efeito potencial no combate à sarcopenia, que é o tema central da aula de hoje. Aqui temos uma meta-análise sistemática realizada com 30 ensaios clínicos randomizados, que é o que tem de mais alto nível de critério na pesquisa científica, mostrando que a suplementação de vitamina D induziu um significativo aumento de força muscular, particularmente nos membros inferiores, revelando um interesse positivo para a saúde pública, especialmente no campo das doenças musculoesqueléticas. E aqui eu queria um pouquinho da atenção de vocês, só para a gente fazer um resumo de como é que há uma comunicação entre o tecido muscular e o ósseo, e como é que a vitamina D, os músculos e os ossos interagem numa dinâmica permanente no nosso corpo para manter a saúde e a integridade de um tecido junto com o outro. Então, primeiro, produzimos vitamina D ou ingerimos com a suplementação e alimentação, juntamente com cálcio e magnésio. Isso é levado até os ossos produzem hormônios juntamente com os músculos, esses hormônios interagem entre os tecidos, levando a um aumento de absorção de aminoácidos, uma ativação das mitocôndrias para produzir energia, e esses aminoácidos sendo usados para construir proteínas nos dois tecidos, tanto no tecido ósseo quanto no tecido muscular. Então, a vitamina D, o magnésio e o cálcio têm um papel muito importante não só na fixação do mineral, mas também na construção do tecido como um todo. Daí a sua suplementação ser tão evidente. Quando a gente fala em cálcio, muitas pessoas pensam em ossos e dentes, mas na realidade, os nossos músculos, para contrair e relaxar, e principalmente um que nunca tem direito de descansar, que é o coração, depende do cálcio. A regulação dos batimentos cardíacos, a coagulação sanguínea, a transmissão de impulsos nervosos, transporte através de membranas e a secreção de neurotransmissores e hormônios, para citar algumas das funções do cálcio no corpo. E vamos lembrar, o cálcio só consegue desempenhar essas funções quando tem associado a ele o consumo da vitamina D e do magnésio em conjunto. E aqui nós temos um desafio para revelar para vocês e, ao mesmo tempo, uma recomendação que é hoje consensual de suplementação. Foi feito um primeiro estudo, que inicialmente o objetivo era determinar o grau de fragilidade óssea e deficiência de suplementação de ingestão de cálcio na população brasileira. Esse estudo chama-se Brazos e ele foi publicado na sua primeira versão em 2006. E depois foi atualizado e ampliado para analisar outras deficiências micronutricionais e publicado em 2011. E aqui a conclusão foi que quase 90% da população brasileira tem deficiência para pelo menos 7 micronutrientes essenciais. Dentre eles, olha os 3 primeiros, cálcio, magnésio e as vitaminas D, A, C, E, K e B5. Então, isto aqui é muito sério, porque essas vitaminas desempenham papéis muito importantes no nosso metabolismo, na nossa bioquímica e na nossa vitalidade, portanto, comprometem a nossa qualidade de vida a médio e longo prazo. Então, a recomendação é banhos de sol regulares e suplementação nutricional, porque isto aqui está consensual dentro da medicina e dentro da nutrição, que são fatores fundamentais para que você possa garantir o fornecimento adequado desses micronutrientes essenciais. Vamos agora entrar num outro capítulo. O capítulo agora que nós vamos falar é sobre radicais livres e antioxidantes.
por que os antioxidantes são tão importantes. Então, aqui nós estamos vendo numa microscopia eletrônica de varredura ampliada e colorizada por computadores, vocês estão vendo aqui o tecido muscular por dentro e destacado aqui 3 mitocôndrias colorizadas de cor azul. As mitocôndrias são aquelas organelas celulares que combinam os nutrientes que nós ingerimos, principalmente carboidratos e gorduras, com o oxigênio que nós inalamos, para extrair as calorias e liberarem em forma de energia biologicamente utilizável, que é o ATP, que circula no nosso corpo, sendo utilizado para o funcionamento de todo o organismo como um todo. Tá certo? Então, a principal fonte de radicais livres do nosso corpo são as mitocôndrias. As mitocôndrias, quando elas absorvem os nutrientes combustíveis, juntamente com o oxigênio, a produção residual chama-se gás carbônico e água. Só que a reação escapa resíduos, e esses resíduos são exatamente os radicais livres. De 1 a 5% do oxigênio que nós respiramos, infelizmente, não é utilizado para a extração da energia e se transforma em água. Ele escapa da mitocôndria e se transforma em radicais livres. E antes de escapar da mitocôndria, ele pode danificá-la se ele não for neutralizado quando produzido em excesso. Então, com o processo de envelhecimento, resulta na redução da quantidade e função das mitocôndrias no músculo esquelético. Preste bem atenção nisso aqui. E, consequentemente, a capacidade energética será diminuída nos miócitos, ou seja, as fibras musculares com menos mitocôndrias e menos eficácia mitocondrial vão perdendo a capacidade de produzir energia utilizável para realizar o trabalho muscular. Além disso, a diminuição da funcionalidade das mitocôndrias não apenas leva a menor produção de ATP, mas também contribui para uma maior produção e liberação de radicais livres. Então, entra num ciclo vicioso. E se a gente não proteger a mitocôndria, ela pode comprometer o processo de integridade da fibra muscular a médio e longo prazo, acelerando a sarcopenia. Então, os radicais livres são importantes indutores de morte celular programada apoptose, resultando em perda das fibras musculares e ou na sua atrofia. Então, a importância dos antioxidantes. Muita atenção aqui. Os antioxidantes são um conjunto heterogêneo de substâncias formadas pelo quê? Vitaminas, minerais e fitoquímicos e alguns outros compostos vegetais que bloqueiam os efeitos danosos dos radicais livres na intimidade da célula até a integridade dos tecidos. Aqui vocês estão vendo um prato de salada do professor Davi Menezes. Isso é a nossa prática regular. Nós investimos muito na qualidade da nossa alimentação e esses vegetais são todos de origem biológica, tudo com agricultura orgânica. E é uma das coisas que nós sempre recomendamos para os nossos alunos, os nossos clientes e os nossos consultores. Invista na sua saúde. E o que é importante saber aqui nesse contexto? É que os vegetais coloridos, eles têm muito mais do que fibras, vitaminas e minerais. Essas substâncias que dão as cores desses vegetais, chamadas de fitoquímicos ou fitonutrientes, que alguns têm nomes até esquisitos, embora alguns sejam conhecidos de vocês, como o EGCG do chá verde, como a quercetina da cebola, como o beta-caroteno da cenoura, o resveratrol da uva, a genisteína da soja e licopeno do tomate, para citar alguns exemplos, essas substâncias, quando entram no nosso corpo, vão trazer benefícios para a nossa saúde que vão além da nutrição. Entram no nível da proteção. Por isso é que a gente tem que ter a atitude de comer de forma equilibrada e colorida diariamente. As pesquisas afirmam que consumir uma grande variedade de alimentos vegetais, como frutas, verduras, nozes, sementes, grãos integrais e feijão, pode diminuir o risco de doenças crônicas e promover a longevidade. E isso está intimamente relacionado também com a proteção da integridade muscular. Então, aqui é o que nós chamamos de ação epigenética. Recentemente eu dei uma aula sobre esse tema e vocês podem depois encontrar essa aula no nosso canal no YouTube. Basta procurar Davi Menezes Mentor. Então, aqui nós temos uma imagem dos vegetais crucíferos, aqueles que incluem o brócolis, couve-flor, nabo, rúcula, rabanete e alguns outros vegetais que vocês podem obter mais informações pesquisando. Eles têm uma propriedade poderosa de regular a expressão dos genes no nosso DNA. Eu desenhei isso aqui de propósito, colocando aí um interruptor. Eles têm capacidade de ativar genes protetores
e desativar genes perigosos, aumentando a produção de potentes antioxidantes celulares, aumentando a produção de enzimas de detoxificação, ou seja, enzimas que eliminam substâncias tóxicas do nosso corpo, principalmente no nosso fígado, e outros componentes protetores, inclusive anticâncer. Então, vale todo o esforço a mudança de hábito alimentar para incluir esses vegetais o mais frequente possível na sua alimentação, para a proteção do seu corpo como um todo e, em particular, da sua musculatura. Então, aproveite a diversidade dos fitonutrientes e as suas fontes maravilhosas que estão presentes nas frutas. Aqui nós fizemos uma pesquisa e tem 18 opções de frutas, riquíssimas em antioxidantes e que também têm médio e baixo índice glicêmico. Então, crie receitas deliciosas utilizando essas frutas para você ter o benefício dos antioxidantes, dos fitonutrientes, juntamente com os nossos shakes. E essa é uma das grandes vantagens do nosso Shake Herbalife Nutrition, que é a possibilidade de você misturar com frutas, variando o sabor e aumentando os seus benefícios nutricionais. Agora vamos falar do chá verde, da Camellia sinensis, porque ele é considerado também uma das fontes principais de um dos antioxidantes mais poderosos estudados na pesquisa, que é a pigalocatequina galato, que faz parte dos polifenóis. Então, existem mais de 4.200 tipos de compostos estudados no chá verde, pasmem, pelas suas propriedades funcionais. E o epigalocatequina galato tem 3 grandes funções confirmadas. Primeiro, um poderoso poder antioxidante. Segundo, capacidade termogênica de ativar o metabolismo. E terceiro, lipolítico, capacidade de oxidar gorduras. Então, isso, direta e indiretamente, nós temos proteção da integridade do tecido muscular e do corpo como um todo. Eu aprecio muito tomar esse chá ao longo do dia. Me hidrata, me dá energia e tem todas essas outras propriedades maravilhosas para a nossa saúde. Experimentem, se você ainda não teve a oportunidade de desfrutar. Agora eu quero que vocês deem uma olhada neste produto e no rótulo, especificamente nos componentes nutricionais que estão presentes no nosso Fórmula Máxima, o nosso multivitaminas e minerais, para a gente fechar aqui o capítulo de antioxidantes. O que é que nós temos aqui? Primeiro, nesse rótulo nós podemos observar que as vitaminas A, C e E, que são as 3 vitaminas antioxidantes mais importantes, estão em concentrações muito elevadas. Então, quando você consome esse produto diariamente, você está investindo na sua proteção antioxidante juntamente com a alimentação colorida e balanceada. Isso é para complementar, ok? Porque muitas vezes você não consegue fazer essa alimentação equilibrada todos os dias, mas você necessita desses micronutrientes todos os dias. Porque como eles são essenciais, você não fabrica, obrigatoriamente eles têm que vir da dieta. Então tem as vitaminas antioxidantes, mas também tem 4 oligoelementos, que são muito importantes para ativar o sistema natural de enzimas que nós temos no nosso corpo de proteção natural antioxidante, que dependem desses oligoelementos para funcionarem com eficácia, que é o zinco, o selênio, o cobre e o manganês. E esses micronutrientes estão em grande parte deficientes na dieta do brasileiro. Então são cofatores minerais e esse produto garante nas quantidades que nós precisamos diariamente. Agora vamos trazer uma outra dimensão aqui de um outro nutriente essencial que é fundamental também para retardar o processo de sarcopenia, que pelo que vocês já estão apreciando aqui na imagem, é a gordura essencial saudável ômega 3. Então existem aqui muitas investigações científicas recentes publicadas e aqui nós temos uma delas que está falando o seguinte: além das suas propriedades anti-inflamatórias, foi demonstrado que a resposta anabólica, ou seja, de construção do músculo esquelético, quando você fornece aminoácidos essenciais, pode ser aumentada combinando com suplementação de ômega 3. Então, grava isso. Comer proteína de qualidade e suplementar com ômega 3 associado ao exercício, além de ter propriedades anti-inflamatórias, melhora o anabolismo proteico, ou seja, a construção da massa muscular. É otimizada com o ômega 3 adicionado dentro do complexo de suplementação nutricional. O que é que eles falam aqui nesse outro artigo? Que suplementar com óleo derivado de peixe retarda o declínio normal da massa e função muscular em adultos mais velhos
e deve ser considerado uma abordagem terapêutica para prevenir a sarcopenia e manter a sua independência física, que eles estão sendo mais específicos. E, finalmente, temos aqui um outro estudo que é bem recente, muito interessante, e diz o seguinte: o efeito da suplementação de ômega 3 associada à ingestão proteica adequada e à prática regular de exercícios melhora a massa e força muscular, bem como o desempenho físico. Portanto, são fatores importantes no tratamento da sarcopenia. Então, vocês vão anotando para tomar conhecimento de todo esse conjunto de recursos naturais que nós podemos lançar mão com uma boa atitude, com motivação, para que a gente possa trazer benefícios para a nossa qualidade de vida hoje e daqui para frente. Então, esse é o nosso produto que tem um dos melhores ômega 3 do mercado global. Se você ainda não está consumindo, converse com seu consultor para que você possa incorporar no seu plano de suplementação nutricional diária. Nós usamos esse produto diariamente desde 1998, quando ele foi introduzido no Brasil. E temos resultados extraordinários na nossa qualidade de vida. E agora, estamos começando a chegar no final da nossa apresentação, vamos falar da importância das proteínas. O que é importante saber aqui nesse contexto da sarcopenia? É que as proteínas representam o principal componente estrutural e funcional de todas as células do nosso organismo. Isso vocês já sabiam. É por isso que a suplementação nutricional que estimula a biossíntese proteica no músculo é importante para atenuar a perda de massa, de força e o desempenho muscular. Portanto, uma atividade central quando o assunto é sarcopenia. Davi, qual é a quantidade de proteína que nós necessitamos? O objetivo é você chegar a 2 gramas de proteína por quilo de massa magra, quando você é fisicamente ativo. Mas, de uma maneira geral, mulheres, normalmente, entre 75 e 100 gramas de proteína por dia, e homens, normalmente, entre 100 e 150 gramas de proteína por dia. Quando a gente faz o uso do produto da Herbalife, principalmente os 3 produtos primários ricos em proteínas, que eu vou já mostrar para vocês, o shake, o Nutrev e o pó de proteína, você sabe exatamente que você está ingerindo 25 gramas de proteínas nobres. Mas e nas outras refeições, como é que você pode estimar o cálculo da quantidade de proteína que você precisa comer para atingir essa total durante o dia? Então, eu queria que vocês, de preferência, capturassem essa imagem, que eu fiz uma pesquisa, um levantamento, com 10 alimentos ricos em proteínas que podem ser utilizados na nossa alimentação diária, com as suas porções e a quantidade de gramas de proteína que tem cada uma dessas porções desses diversos alimentos. Então, estamos aqui listando peixe, frango, queijo, carne, porco, tofu, que é o queijo de soja, leite, feijão, ovos e sementes. Mix de sementes, em torno de 4 gramas. E o que é que nós estamos vendo aqui? Que tem proteínas que são completas e tem proteínas que são incompletas. A exceção, vocês sabem, é a soja, que é a única proteína vegetal que tem todos os aminoácidos essenciais. A soja, juntamente com o leite e com o ovo, representa as proteínas mais completas para a alimentação humana. E os cientistas descobriram que, em termos de suplementação, para você conseguir os melhores resultados na construção da sua musculatura e na preservação dessa musculatura, é a importância de um mix de proteína. Nem só proteína vegetal, nem só proteína animal, mas um mix animal e vegetal que traz muito mais benefícios quando o contexto é prevenir a perda de massa muscular. Então, o consumo recomendado é de 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade diariamente em cada refeição principal para estimular o máximo da manutenção da massa muscular. Então, existem algumas pesquisas que falam que, se o objetivo é esse, estruturas proteicas que incluem soja podem ser vantajosas em relação às proteínas únicas. Então, para afirmar aqui com vocês o conceito, mix de proteínas vegetais e animais é o ideal para construção e preservação da massa magra. E a ideia do nosso shake, para quem está aqui nos assistindo pela primeira vez, é unir esses 3 grandes conceitos da ciência nutricional avançada, que é você conseguir fornecer para o organismo a mais elevada densidade nutricional, que significa, para cada caloria que você ingere do alimento, você ter a maior quantidade de macro e micronutrientes presentes. Isso com deficiência, ou seja, controle na quantidade de nutrientes que fornecem muita caloria, principalmente gordura, para que você tenha déficit calórico e faça com que o organismo busque nas reservas de gordura do próprio corpo as calorias que estão faltando e promovam o emagrecimento saudável.
graças também à garantia da densidade nutricional que precedeu o déficit calórico, mas para fechar o ciclo, o fornecimento, o aporte adequado de proteínas nobres. Então, quando você tem um alimento que tem alta densidade nutricional, calorias controladas e alto teor de proteínas nobres, você consegue fazer com que o metabolismo trabalhe a seu favor. Saia do modo de estocagem e entre em modo de queima. E junto com o exercício físico, você consegue os melhores resultados, tanto de melhoria de composição corporal, como de construção de massa magra e manutenção desse tecido tão essencial que são os nossos músculos. Agora aqui eu queria propor uma mudança de paradigma. Muitas pessoas, muitas, não são poucas, incluindo os profissionais de saúde, olham para o nosso shake como uma ferramenta exclusivamente para controle de peso. Poucos conhecem o nosso shake como um dos melhores shakes proteicos do mercado. Davi, como é que você sabe disso? Porque nós fizemos uma comparação. A Herbalife fez um levantamento, eu estava desenvolvendo um treinamento para a empresa e nós fizemos isso aqui juntos. E foi eleito o shake mais vendido hoje no mercado como suplemento proteico típico para as pessoas de idade mais avançada. O foco é esse, não é controle de peso, é suplemento proteico típico. E nós fizemos a comparação com o nosso shake, sem mudar absolutamente nada. O shake da Herbalife que nós consumimos no cotidiano no Brasil. Observem a redução de caloria, observem o teor de proteína, mais do que o dobro. Observem os carboidratos, menor quantidade de carboidrato, menor quantidade de gordura, maior quantidade de fibra e uma relação de custo e benefício praticamente competitiva. Quando nós levamos em consideração só aqui o teor de proteína, que vocês sabem que é o nutriente que tem maior valor quando está presente dentro de um produto, principalmente se for proteína completa, só o fato de ter mais de 2 vezes a quantidade de proteína já justificaria o dobro do preço. No entanto, nós temos aqui um valor altamente competitivo quando analisamos o preço da porção. Então, isso aqui é a proposta da mudança de paradigma que eu quero fazer nesta aula. Pense no shake da Herbalife também como a sua melhor opção de suplementação de proteínas nobres, não apenas para gerenciamento de peso. E temos ainda o suplemento de proteínas, que você pode adicionar ao shake que você preparou com o Nutrev, que é o nosso substituto do leite, onde você pode acrescentar mais proteína sem acrescentar gordura nem carboidrato. Ele é feito de um mix de 70% de proteína isolada de soja e 30% de proteína isolada do soro do leite, que dá exatamente aquela mistura que nós falamos que é essencial para a construção e manutenção da massa magra. Então aqui nós temos o que nós chamamos de Super Shake Herbalife, que é o quê? O shake, o Nutrev e o pó de proteína. Então você prepara de acordo com o rótulo e quando você termina de preparar, você tem 25 gramas de proteína, da mais alta qualidade. E segundo a Anvisa, o consumo diário de no mínimo 25 gramas de proteína de soja pode ajudar a reduzir o colesterol quando associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. E aqui eu fecho com a última dimensão da nossa aula, que é a importância especificamente da musculação, quando o objetivo é retardar a sarcopenia. Os exercícios, de uma maneira geral, são essenciais, mas a musculação é crítica para a sarcopenia. Ela aumenta o volume e a força muscular, fortalece a estrutura óssea, incrementa o metabolismo basal, melhora a postura e a aparência em geral. Então, pegue a orientação de um profissional e comece a fazer exercícios que envolvam musculação. É assim que você vai retardar a sua sarcopenia. Tanto os músculos quanto os ossos precisam do estresse oriundo do treinamento de força, para que eles possam manter a sua integridade e a saúde desses tecidos tão especiais. Então, pensa nisso aqui. O sedentarismo pode ser considerado uma doença endócrina. Amigos, é muito pior do que a gente imaginava. Onde a maior glândula endócrina do nosso corpo, que é a nossa musculatura, estaria atrofiada e com suas funções prejudicadas devido à inatividade física. Então, o que tem de pesquisa hoje falando sobre o músculo como glândula endócrina e os seus hormônios especiais chamados de miocinas para a saúde e para a longevidade, evidencia e nos estimula a atividade física e principalmente a musculação quando a gente quer proteger esse tecido nobre a longo prazo. Então, os seus músculos também são glândulas endócrinas, que só funcionam quando estão em movimento, quando são treinados. Se você para de treinar,
todos esses hormônios, todas essas substâncias saem de circulação e você perde todos os benefícios. Dentre essas substâncias, existem algumas que vocês já ouviram falar o nome, como as endorfinas, a dopamina e a serotonina, que são hormônios que são produzidos durante o exercício e que levantam a nossa autoestima, trazem sensação de bem-estar, melhoram o nosso grau de entusiasmo pela vida. E dois, em particular, me chamam muito a atenção e eu tenho pesquisado muito sobre eles, que é o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é produzido durante o exercício, que atua numa região nobre do cérebro, chamado hipocampo, onde você tem aí a maximização da capacidade de aprendizagem e retenção de informação. Portanto, memória a longo prazo. E a irisina, que além de melhorar o nosso metabolismo, também cria novas conexões cerebrais, diminuindo processos neurodegenerativos. E recentemente foi publicado aqui no Brasil, na realidade no exterior, uma publicação de uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil sobre a irisina e o papel dela de diminuir o impacto do desenvolvimento da Covid-19 no corpo das pessoas que são infectadas pelo vírus. Então, mais um motivo para você manter sua atividade física em dia, para aumentar sua capacidade de resistência. Então, aqui concluímos com os 3 pilares para a construção muscular. Você deve pensar sempre em movimento, nutrição e sono. Você estimula com o movimento na academia, você nutre com os melhores nutrientes que nós apresentamos na aula de hoje, proteínas, micronutrientes como vitamina D e cálcio, antioxidantes e ômega 3. Tem vários outros, mas esses são os principais. E você dorme, investe no sono de qualidade para que você possa fechar o ciclo. É aqui que ocorre o processo da construção. Eu brinco dizendo, você estimula na academia, você nutre da cozinha e você constrói na cama dormindo. Então aqui nós temos o resumo dos produtos que nós apresentamos nesta aula, para que vocês possam conversar com o seu consultor para definir o seu melhor programa, você que está nos assistindo, que ainda não é nosso cliente, e você que já é nosso cliente, que ainda não está consumindo esses outros produtos que não tem no seu portfólio e que você pode agregar valor na sua qualidade de vida, principalmente na dimensão da retardar do processo de sarcopenia. Então, nós temos aqui o Nutrev, o pó de proteína, o shake, o Herbal Concentrate, o multivitaminas, o Herbalife Line e o Extra Cal. Vocês podem, inclusive, capturar essa imagem para conversar com o seu consultor. E aqui o meu encerramento. Eu e minha esposa iniciamos um movimento a partir de uma nova conta no Instagram, que nós queremos convidá-los para vocês darem uma visitada, chama-se Mentores de Longevidade, e lá a partir desse momento, nós vamos compartilhar os nossos insights, as nossas pesquisas voltadas para esse assunto, para esse contexto. Exercício, alimentação saudável e suplementação. São os 3 grandes pilares que nós praticamos há 25 anos e temos muita alegria de compartilhar com vocês esta noite a nossa satisfação da nossa qualidade de vida. Nós vivemos a nossa mensagem. Nós fazemos aquilo que nós recomendamos os nossos clientes, os nossos consultores fazerem. E para você, que é nosso convidado esta noite, que ainda não se tornou nosso cliente, também recomendo que, além de definir o seu programa, também defina a sua participação no nosso clube de vantagens do programa do Cliente Premium, onde você vai poder entrar numa plataforma de uma jornada de comunicação e relacionamento com a empresa, receber o melhor acompanhamento dos consultores, apoio dos nutricionistas da nossa companhia, participar de promoções exclusivas e entrar num programa de aquisição dos produtos com descontos progressivos. Você vai poder conversar com o seu consultor depois desta aula. Bom, então nós queremos nos despedir deixando essa mensagem final com vocês. Não comece uma dieta, qualquer que seja ela, que tenha um dia para acabar, mas sim adote um estilo de vida ativo e saudável que dure para sempre. Esse é o nosso desejo e nós queremos dar boa noite para todos vocês que nos assistiram. Mais do que agradecer, elogiar, congratular sua participação e desejamos que vocês tenham saúde e sucesso na sua decisão. Sejam bem-vindos ao Herbalife. Saúde a todos. Bom, boa noite a todos. Muito obrigada.